Olá pessoal, então a gente está em mais uma aula aqui, aula número 3, que a gente vai falar sobre FDM, a diferença de FDM para FGF e principalmente sobre os tipos de impressoras, o formato delas e mostrar um pouco do fatiamento das peças, de cada uma das peças em relação a cada impressora para vocês. Então nessa aula número 3 a gente aborda a diferença do FDM para o FGF, que o FDM é a modelagem por deposição fundida e o FGF é fabricação por grânulos fundidos. Dentro da determinação da explicação entre os modelos, existe também o sistema FFF, que é modelo de filamento fundido, que ele é um subtópico dessa modelagem por deposição fundida. Dentre dentro das três impressoras que a gente tem, tanto a G5 quanto a G5 Ultra elas são fabricação por grânulos fundidos, que são os pellets, que a gente insere os pellets na parte superior aqui da impressora. Eles caem aqui nesse canhão, onde tem uma rosca sem fim, que é aquecida e rotacionada através do motor, e a extrusão ocorre através desse sistema aqui de rosca sem fim. Já o modelo FFF dentro do FDM, que é da Flashforge Dreamer, ele é um sistema de engrenagem, onde o filamento entra na engrenagem e essa engrenagem empurra o filamento aquecido através do bico dele. Então, disponibilizei o link para download de todos os softwares também aqui para vocês baixarem. Inicialmente, queria comentar um pouco com vocês sobre a Flashforge Dreamer. Ela é a impressora que a gente tem de filamento. Vocês podem baixar no sistema aqui no Drive ou no GitHub para utilizar a versão mais recente do Prusa, que eu estou utilizando aqui. As dimensões da impressão aqui são 23 centímetros por 15 centímetros e 14 de altura, certo? Então, um retângulo com 14 centímetros de altura. E a especificação dela por velocidade, a velocidade de impressão dela pode variar de 30 a 200 milímetros por segundo, mas eu acabo utilizando, principalmente na velocidade da primeira camada, eu utilizo 10 milímetros por segundo para essa impressora, e nas demais camadas cerca de 30 milímetros por segundo. Eu não fico forçando muito ela. Eu vou disponibilizar para vocês, para inicialmente vocês poderem acessar o nivelamento, um arquivo de nivelamento e de temperatura dessa impressora aqui, para rodar essas primeiras peças nessa Flashforge Dreamer por filamento. O ponto mais importante aqui para nossa aula por enquanto é a questão desse tópico dentro do Prusa. A gente sempre deverá selecionar a extrusora da esquerda dentro do nosso software de fatiamento. Isso dentro do Prusa Slicers, só para Flashforge Dreamer. Então, aqui nessa caixinha, quando a gente tiver alguma peça dentro, a gente vai ter que selecionar a extrusora número 2, sempre, tá? Que é a extrusora da esquerda. Posteriormente, quando a gente habilitar também a extrusora da direita e poder adicionar multimateriais nas peças, aí a gente vai selecionar uma ou outra ou o padrão de cada uma das impressoras. Então eu vou abrir aqui o Prusa Slicer para vocês verem. Inicialmente o meu Prusa Slicer está dessa forma, como se eu tivesse acabado de fazer o download e instalação do programa. Eu venho aqui e modifico para o modo especialista e abro o projeto que eu disponibilizei para vocês, padrão Dreamer 3MF. Nesse padrão Dreamer 3MF já tem o filamento, os tipos de filamento, e aqui eu mudei aqui já para extrusora número 2, tá? Sempre utilizem esses parâmetros para extrusora número 2. Então eu tenho uma pecinha qualquer aqui, daria para ser uma caixa, um box aqui, qualquer coisa, qualquer peça, só para a gente começar a se familiarizar com esse tipo com esse software. Então aqui a gente vai adicionar material, esse aqui excluir todo o material, aqui organizar, se tiver mais do que um material, a gente pode organizar eles de forma rápida aqui
nesse botão. Aqui tem a parte de copiar. E existem outros parâmetros, como configuração de impressão, filamento e as impressoras disponíveis para a gente fazer as devidas alterações. Do lado de cá ainda tem a movimentação de peça, aumentar a escala dela, fazer algumas rotações, cortes, utilizar suporte, seja ele orgânico ou por grade ou confortável também. Aqui a pintura de costura. Isso aqui é para deixar a pele um pouco mais a peça um pouco mais enrugada de um lado, pintura de multimaterial e fazer medida de distância dos materiais. O que eu queria mostrar para vocês, principalmente aqui na parte de fatiar. Então vou disponibilizar esse arquivo, vocês vão fatiar e exportar esse arquivo no pendrive. Salva no pendrive de vocês e pode colocar essa peça para rodar, a primeira peça para rodar, só para vocês verificarem qual que é o sistema de impressão da impressora. Além disso, existe o tal chamado raio-x da impressão, que a gente pode identificar aqui quais são os recursos que eles estão utilizando. Então, o que é perímetro, o que é perímetro externo, o que é perímetro interno. Então, aqui é o quanto que o material tem de preenchimento e qual o formato do preenchimento interno dele. Existem várias informações que a gente pode obter a partir desse chamado raio-x. Então aqui, por exemplo, qual que é a altura de camada que está sendo utilizada. Então, no meu caso, 0,2. Aqui a ventoinha, o ventilador está 100% ligado ou 100% desligado. Nesse meu caso está desligado, mas o PLA é necessário que ele esteja 100% ventilado sempre. Aqui são as temperaturas, nesse caso aqui está 225. Vazão volumétrica, que é outro ponto muito importante. A vazão volumétrica, a gente determina ela para a gente conseguir identificar qual que é a melhor performance de vazão dentro para cada uma das impressoras, certo? Então aqui a gente está com uma vazão próxima a 3,5 mm por segundo e aqui no restante da peça é um pouquinho menor. Então existem torres de temperatura e velocidade que a gente consegue alterar, principalmente a altura de camada e velocidade, para a gente determinar qual que é a melhor velocidade para aquela temperatura dentro do seu filamento. Então, por exemplo, eu vou utilizar numa impressora A1, Bambu Lab A1 Combo, uma velocidade de 80, 100 mm por segundo com uma temperatura de 225 graus Celsius, e aí ela determina que a melhor vazão dela é 9, 12, 15 milímetros por segundo, milímetros cúbicos por segundo. Então, para cada filamento é necessário entender qual que é a temperatura ideal do filamento. Para cada impressora a gente conseguir determinar em relação ao filamento qual que é a velocidade ideal de cada uma delas. Então vou disponibilizar esses arquivos para vocês. Vocês podem exportar esse G-Code e quando a gente puxa esse G-Code de volta para o arquivo, para o Prusa, a gente consegue identificar um visualizador de G-Code para a gente determinar quais são esses principais parâmetros aqui que a gente acabou de obter. Isso é importante porque se você não sabe de onde partir em relação à impressora que você tem, a gente pode pegar alguns exemplos, alguns G-Codes da impressora, jogar aqui no Prusa para você identificar quais são os principais parâmetros daquelas impressões que têm dado certo. Então, uma velocidade baixa no início. Então, a gente vai lá, chega e procura aqui a parte de velocidade. Aqui está sempre basicamente 30 mm por segundo, só que a primeira camada aqui está 10. Então, no arquivo que você obtiver lá do cartão de memória, você consegue puxar ele aqui para o Prusa para conseguir esses parâmetros principais. Sobre os parâmetros que a gente vai modificar, eu vou falar sobre isso na aula 4, certo? Então, voltando lá para a aula,
Comentei um pouco então sobre impressão de filamentos, só que aí a gente tem também a Piocreate G5 e a G5 Ultra, que são as principais que estão no laboratório, em que elas têm dimensão de impressão bem semelhantes, 500 por 500 por 500, velocidade de impressão de 80 a 200 milímetros por segundo. Eu não tenho utilizado nem próximo a 80, e nessa G5 ela tem só uma câmera de aquecimento. Então eu testei, nos últimos dias eu testei o mesmo programa gerado pela Piocreate Slicer, tanto do G5 Ultra para G5. O que é desenvolvido na G5 Ultra você consegue utilizar na G5. O que você desenvolve para G5 você não consegue utilizar na G5 Ultra, justamente pelo número de câmeras de aquecimento que ele tem no sistema dele. Então, na hora que você estiver lá no Piocreate para mexer com a G5 Ultra, ele vai te dar a opção de câmera superior e câmera inferior para alterar a temperatura. Na G5, ele até aceita um número qualquer na câmera superior, só que quando a gente mexe isso na G5 Ultra, ele tem que ter a determinação das duas temperaturas ideais lá no G5 Ultra. Então, a G5 ele só tem uma câmera de temperatura e o outro valor que a gente inserir não vai fazer diferença nenhuma no G-Code. Então, eu estou passando para vocês aqui também arquivos de nivelamento e temperatura da G5, só que isso aqui no ABS. Tanto a G5 quanto a G5 Ultra eu estou passando no ABS. Já a FlashForge Dreamer eu estou passando para vocês em relação ao PLA. Então aqui, esse aqui é um arquivo já da G5 Ultra em ABS. Se a gente for fatiar essa peça aqui que tem 50 milímetros, 50 por 50 por 50, a gente vai verificar aqui tanto os tipos de informação que a gente tem para cada recurso do Prusa, quanto a parte de velocidade, que estou utilizando nesse caso aqui também 30 milímetros por segundo, camada inicial 15 milímetros por segundo. A largura de extrusão aqui é um pouco maior, já como o bico é maior, a largura de extrusão é maior também. Aqui está em formato de grade. Aqui 0,92 eu acho que estou utilizando. E as devidas temperaturas. Então aqui temperatura de 250 graus Celsius na primeira camada e 240 nas posteriores. E ele não mostra qual que é a temperatura da câmara superior. A gente tem que modificar aqui na parte de filamento. Uma vez gerado esse arquivo, a gente pode exportar esse G-Code e, igual na FlashForge, a gente sobe esse G-Code lá no cartão de memória, certo? Então, tanto a G5 quanto a G5 Ultra, elas são feitas da mesma maneira. A G5 Ultra ela tem, como comentei, duas camadas, a parte superior e a parte inferior de aquecimento, e o padrão comercial dela comenta que a velocidade de impressão dela é até 260 milímetros por segundo. Mas, como a vazão dela aumentaria demais e a rosca não é bom trabalhar em altíssimas velocidades, eu acredito que essa velocidade esteja muito fora do que a gente vai utilizar. Eu estava testando ela, sugiro que não suba muito mais que 40 milímetros por segundo, talvez 50 milímetros por segundo. Então eu vou passar para vocês também o nivelamento, temperatura e velocidade dessa impressora relacionado ao ABS, certo? Então por essa aula é só, muito obrigado, até logo.